Indígenas e ribeirinhos participam de curso no município de Santo Antônio do Içá para melhorar a criação de abelhas nativas. As abelhas sem ferrão, os meliponicultores, inclusive, um abraço a todos, viu? O curso tem ensinado os meliponicultores desde técnicas para a captura dos insetos até a produção de mel para venda. Para conhecer a criação de abelhas nativas sem ferrão, viajamos de Tabatinga até o município de Santo Antônio do Içá, região do Alto Solimões. A criação de abelha nativa sem ferrão, também conhecida como indígena, é uma prática que envolve a instalação de colônias desses insetos em caixas de madeira como essa, construídas normalmente em áreas de mata, com o objetivo de produzir mel e multiplicar as populações de abelha. A meliponicultura tem ganhado espaço entre as comunidades ribeirinhas e indígenas por reunir a produção sustentável do mel com a conservação ambiental. Caminhamos por uma trilha na mata para chegar até um dos meliponários. O indígena Cocama Orlando é um dos mais antigos criadores de abelhas nativas da região. Atualmente possui 60 colmeias, mas pretende aumentar para 200 até o próximo ano. Já estou vendendo algumas colmeias, vendi para Tabatinga, vendi para Maturá, para Tonantins. Eu pretendo viver disso aí, porque é uma renda extra muito boa na família. Alguns meliponicultores são da aldeia Ticuna Betânia, que fica no rio Içá. Nós aprendemos muitas coisas, como valorizar as abelhas. Para capturar as abelhas, é necessário utilizar o extrato de própolis, ingrediente usado pelos insetos para higienizar e vedar a colônia. O própolis é misturado com álcool e cera da colmeia e colocado dentro de uma garrafa plástica, que vai ser utilizada para simular um ninho. Atrai os enxames de abelha que estão procurando um ninho. Então é uma forma de capturar novos enxames de abelha. As abelhas encontradas em troncos de árvores derrubados na floresta são resgatadas para a conservação da espécie. Eu era serrador e aí a gente tinha um modo muito diferente de lidar. Deixava estragar tanto a abelha como às vezes até o próprio mel, porque a gente não queria nem o mel nem a abelha, a gente queria a madeira. Uma a uma vão sendo sugadas para dentro de um recipiente e em seguida transferidas para uma nova colônia. Então essa abelha que não voa, ela está sendo recolhida aqui para ser posta de volta na colmeia, na casa de abelha, para que não haja perdas. O alimento das abelhas consiste em néctar das flores, rico em água e açúcares, que depois vai se transformar em mel. E o pólen, misturado ao mel e enzimas, vira o saburá. Equivocadamente, as pessoas diziam que era cocô de abelha. Não é o cocô da abelha. Isso aqui é alimento, tanto para a abelha como para o ser humano. Da mesma forma que a gente consome o mel, a gente pode consumir também isso daqui, que é o chamado saburá. As abelhas sem ferrão passam pelo processo de multiplicação. É feita a divisão de uma colmeia, onde uma parte do ninho é transferida para outra caixa. Depois, os meliponicultores precisam revisar as colmeias periodicamente para avaliar a saúde e o desenvolvimento das colônias. Nós resgatamos elas para elas terem essa evolução. Daqui até dezembro a gente pretende aumentar ela, multiplicar. No curso de boas práticas da criação da abelha nativa sem ferrão, oferecido gratuitamente pela ONG Meli, no interior do Amazonas, os meliponicultores aprendem também como fazer a colheita e o beneficiamento do mel. Aqui nós temos quase de 30 a 40 alunos que estão participando desta primeira oficina. E a expectativa é que eles possam, no seu meliponário, no seu quintal, na sua fazenda, estar ampliando essa quantidade de colmeias que estarão à disposição dessa produção que a gente tem como objetivo final. Voando de flor em flor, as abelhas realizam a polinização. Garantem cerca de 80% da reprodução de plantas no mundo e são essenciais para a segurança alimentar humana e a conservação da biodiversidade no planeta. Tem espécie aqui que talvez nem tenha sido descrita pela ciência. Então as abelhas elas têm essa magia, essa importância de estar relacionada com tudo. Todo mundo depende de abelha por conta desse serviço ecossistêmico que é a polinização. É isso, já assistiu o B-Movie?
Pois é para você entender a importância da abelha de fato para o planeta. Agora aqui um momento agro, deixa eu falar sobre um pouquinho, porque aqui no estado do Amazonas a gente tem o destaque que é Boa Vista do Ramos, terra do mel. Inclusive um abraço a todos aí de Boa Vista do Ramos, já tive a oportunidade de provar o mel de lá e é incrível, é maravilhoso. E aí tem muita gente que acha que existe uma diferença quando vê um mel um pouco mais líquido, né, que acha, colocou água e açúcar. Tem nada a ver, tá, gente? É o mel produzido pela abelha melipona. Melipona porque ela não tem ferrão, então por isso meliponicultores. A que tem ferrão é a Apis mellifera, ou seja, são os apicultores, tá? Então existe apicultores, meliponicultores. A Apis e a melipona. Então são diferenças aqui. A abelha sem ferrão é nativa da Amazônia. Inclusive na Amazônia temos mais de 220 espécies de abelha. Dessas, 120 são sem ferrão e dessas 100 são exclusivas da Amazônia. Então, de fato, isso mostra a importância porque tem gerado economia, renda, desenvolvimento social, oportunidade para essas pessoas em diferentes pontos do nosso estado. Boa Vista do Ramos se destaca, mas também oportunidade de crescimento e desenvolvimento para outros municípios do estado também. Todo mundo quer ter uma colmeia ali, dividir as suas melgueiras e tudo mais e fazer crescer, evoluir, desenvolver, até porque todo mundo gosta de um melzinho, né? Bom demais, é docinho, produzido com qualidade, no meio da floresta, com respeito também, é muito bacana, de forma sustentável, tá? Inclusive, no ano de 2022, foram produzidos mais de 28 toneladas de mel no estado do Amazonas, mais de 28 mil quilos de mel produzido no nosso estado, gerou mais de quase R$1,5 milhão de reais, isso em 2022, são os dados mais recentes e oficiais que a gente tem em relação à produção de mel, mas isso a cada ano cresce mais e com toda certeza já está em outro patamar. Parabéns principalmente aos trabalhadores, aos agricultores que trabalham, né? Seja diretamente na produção de mel ou até mesmo para a polinização de diferentes culturas, como o café, por exemplo, que a gente já contou por aqui, que tem crescido bastante e que faz uma diferença danada no resultado final, viu? Parabéns a todos.